Bom dia, mãezinha, tudo bem? Como a senhora tá? Bom dia. Oi, meu bem, bom dia. Pai. Bom dia, Tetê. Bom dia. Bom dia. Hoje nós temos uma... Bom dia, Mariana, seja bem-vinda. Hoje nós temos uma presença ilustre aqui, que não vai aparecer porque tá lá na cadeirinha dela, mas tá ali, bonitinho. Vovó mandou bom dia, Tetê. Fala, bom dia, vovó. Fala. Falou baixinho, não sei se deu pra ouvir. Então, muito bem, vamos lá, vamos começar para nós não demorarmos muito. Tem um compromisso de fazer a live em 15 minutos. Oi, mãe, bom dia. Tudo bem? Ah, deu, que bom que deu. Então eu vou... A ideia é que eu termine a live no máximo até os 17 minutos. Então tá, 7h17. Vai dar certo. Vamos lá. Então, muito bem. Nas últimas 3 lives, nós fizemos, então, 3 apontamentos, 3 tipos de críticas, por assim dizer, a 3 perspectivas diferentes quanto à antropologia, quanto à compreensão que o homem tem de si mesmo, né? Então, no primeiro dia, vocês devem se lembrar, eu citei um documento da igreja chamado Gaudium et Spes, e citei o documento de maneira proposital. O primeiro motivo pelo qual eu citei é porque ele é uma constituição pastoral do Concílio Vaticano II, ou seja, ele serve para, de fato, a igreja no meio do mundo, né? Servindo, de fato, né? No sentido pastoral. E essa é a intenção dele, né? E, em segundo lugar, porque São João Paulo II, enquanto bispo, ele foi ordenado bispo nas vésperas do concílio, né? Logo no início do concílio, e depois de sua ordenação episcopal, depois de ter sido feito bispo, né? Ter sido feito bispo, ele participou do processo de elaboração da Gaudium et Spes, então, da primeira e da segunda, né? Então, a Gaudium et Spes foi, de fato, um documento bastante trabalhoso de ser elaborado, né? Então, e ainda tem, enfim, algumas questões aí. Mas o fato é que ele participou lá da elaboração do documento e de sua promulgação, evidentemente, né? Evidente que não foi ele que promulgou mais o Papa, mas ele participou ali de toda a redação, e leitura, e crítica, etc, né? E por isso eu citei. E eu citei mais especificamente o parágrafo número 12 da Gaudium et Spes, que fala que ao longo do tempo, de muitas maneiras, o homem compreendeu, né? Compreendeu-se a si mesmo. Oi, Bi, bom dia. O homem compreendeu o próprio homem, né? De várias maneiras, de maneiras distintas. E o que isso significa? Significa que a compreensão que se tem de ser humano ao longo do tempo, ela foi sendo desenvolvida, mas não entendam o ser desenvolvido em sentido positivo, tá? Ou seja, ela foi melhorando ao longo do tempo. Não é essa perspectiva. A realidade, na verdade, é outra. Bom dia. Bom dia, Kelly. Seja bem-vinda. A verdade é que depois do século XIII, do final já do século XIII, até então, a compreensão que se tem de pessoa, ela foi decaindo, né? Ela subiu, houve uma evolução de fato, né? Em sentido positivo mesmo, até o século XIII, até a figura de Santo Tomás de Aquino, Santo Alberto, São Boaventura, São Bernardo de Claraval. Depois disso, houve uma queda, na verdade, né? Não houve nenhuma, evolução considerável, né? E até hoje está meio assim, né? Enfim, está complicado de fato. Houveram contribuições importantes, mas que ainda assim não conseguiram resolver os problemas todos que nós estamos enfrentando ao longo desses últimos séculos. Então nós vemos um primeiro, que é a dualidade cartesiana, nós vemos uma consequência da dualidade cartesiana, que é a objetificação do corpo, que faz necessariamente com que o outro se torne um objeto. E nós vemos, em terceiro lugar, que à medida em que o outro é tornado um objeto, nós pegamos aquilo que há, né, de mais nobre, de mais elevado, de mais importante de fato na pessoa, que é o seu espírito, que é a sua alma, e retiramos
do seu corpo, o que é o mesmo que dizer que nós o matamos em vida, fazendo com que ele seja um objeto, né? Torná-lo um objeto é, em última instância, fazer com que ele seja um mero cadáver, né? Okay? Que o corpo seja reduzido a algo como um copo, ou uma caneca, ou um sofá, o que quer que seja nesse sentido, né? Algo inanimado, sem vida, sem um espírito, tá certo? Nós o reduzimos nesse sentido. E aí, então, que fica, né, a pergunta agora, mas como é que é? Onde é que a gente vai, né? Então tá. Já adianto que nós vamos começar a entrar em aspectos das catequeses logo adiante, né? Digo, provavelmente amanhã já. Mas hoje ficaremos com o seguinte, né? Veja, se nós precisamos nos encontrar com uma antropologia adequada, que foi o termo utilizado por São João Paulo II, né, ao longo da catequese, mais especificamente da catequese de número 133, quando ele explica a razão pela qual ele, né, escreveu e ministrou cada uma das catequeses ao longo dos anos, né, todos os anos em que ele as ministrou, nós precisamos ver uma antropologia que se encaixe no quadro do que significa ser adequado, né? Antropologia é o estudo do homem, né, como eu já disse, tá certo? Vejam, deixa eu só fazer uma distinção aqui, um parêntese rápido, né, que não vai entrar nem no resumo que eu tenho publicado no feed durante a tarde. Que é o seguinte, a antropologia, ela pode ser compreendida de duas maneiras distintas, né? Em verdade, ela pode ser compreendida quase que de três maneiras distintas, ok? Uma chamada antropologia física, tá certo? Que é basicamente aquilo que os antropólogos, ditos antropólogos, né? Antropólogos, bota aí entre bastante aspas, de então, fazem quando eles dizem que estão estudando lá os fósseis, os, né, não sei o que e tal, os homo neandertales e etc e tal, né? Quando eles estão estudando, de fato, a constituição física do homem e sua evolução ao longo dos séculos. Essa é a antropologia física. Existe uma antropologia chamada antropologia cultural, que é o sujeito que atribui a si mesmo o título de antropólogo, bota aí mais algumas aspas, e que ele visita, de fato, povoados, tribos, né, e tudo mais, para escrever a respeito daquilo que é próprio da cultura daqueles determinados povos, tá certo? Então são manifestações culturais, tá certo, de pessoas, de homens. Por isso recebe o nome de antropologia, mas, enfim. E existe a antropologia filosófica, tá certo? É disso que nós estamos falando, ok? Que tem por objetivo falar do homem em sentido objetivo e subjetivo, ou seja, o que ele é, ok? Essencialmente, o que o homem é, e mais ainda, né? Somar um aspecto do individual, tá certo? Do indivíduo, a essa definição objetiva. Então, há de fato que se levar em consideração que o homem é em sua natureza, tá certo? E aqueles aspectos que são individuais na pessoa, tá certo? Que são manifestados de um para um, né? A cada um que nasce. Ou seja, o modo como cada indivíduo em específico, né, de maneira particular, experimenta o mundo e se relaciona com o mundo, né, de maneira mais específica. Muito bem, então estes são os aspectos da antropologia filosófica de modo bastante resumido. Mas nós vamos compreendendo ao longo do tempo, porque nós vamos falar sobre isso ao longo do tempo aqui, tá? Então, me acompanhe agora, nesse momento, tá? Vejam bem, fecha o parêntese aqui que eu disse que faria. Então, nesse sentido, quando o Papa diz o seguinte, que nós precisamos encontrar uma antropologia adequada, ele quer dizer que nós precisamos encontrar uma compreensão a respeito do homem, a respeito do ser humano, que condiga com a integralidade da pessoa. Ou seja, que corresponda com tudo aquilo que o ser humano é. Portanto, que pegue os aspectos essenciais, objetivos, aquilo que o ser humano é, ou seja, uma espécie de compreensão essencial da pessoa e algo que valorize, sob certo aspecto, também o seu ser subjetivo, tá certo? A experiência individual de cada ser humano com relação ao mundo e a si mesmo, né? E aos outros, e a Deus, tá certo? Então, nós precisamos encontrar-nos com uma, vamos dizer, estrutura essencial de pessoa, tá certo? E
com algo que valorize a subjetividade dentro dessa estrutura. Portanto, uma integralidade da pessoa. Tá dando para entender, gente? Vocês estão me acompanhando aí? Sim? Meu bem, tá entendendo? Sim. Ok, então tá bom. Então, muito bem. Então, vamos lá. Sim, que bom, Mariana. Muito obrigado. Então, muito bem. Onde é que nós vamos encontrar, então, uma antropologia que corresponda com esta realidade? Obrigado, Kelly. Muito bem. Obrigado, mãezinha. Muito bem. Então, onde é que nós... Obrigado, Bibi. Todo mundo respondeu. Que bom. Onde é que nós vamos encontrar, então, com uma antropologia que corresponda com isso aqui? Tá certo? Onde é que nós vamos encontrar essa antropologia? Então, São João Paulo II, ele, como metafísico, tá certo? Ele vai em Santo Tomás de Aquino, em primeiro lugar. E, como fenomenólogo, ele se fundamenta também em Max Scheler. Ok? Que foi, por assim dizer, um segundo grande fenomenólogo, né? O primeiro deles foi Husserl, depois veio Max Scheler, né? Ou Scheler. Eu aprendi na última sexta e sábado, tendo aula com o professor Victor Salles, que o nome dele não é Scheler, mas pronuncia Scheler. O professor Victor Salles aparentemente fala alemão, inclusive, né? Muito bem. O homem não podia ser mais inteligente, né? Pelo amor de Deus. Então, muito bem. Seguinte. Então, veja só. Nós precisamos olhar para essas duas realidades. Por que ele olha para Scheler e para Santo Tomás, que parecem duas figuras díspares, né? Porque eu me lembro que eu disse para vocês, certo? No primeiro dia, que ele escreve um livro tentando de conciliar a ética cristã com a ética de Scheler, né? E ele diz que é impossível, ok? Que não é possível simplesmente pegar lá a fenomenologia e utilizá-la como um fundamento quase que absoluto da ética cristã. Não dá, ele diz, né? Mas, ao mesmo tempo, por que ele o faz, então? Porque ele enxerga na fenomenologia um aspecto importante, tá certo? Para a elaboração de uma antropologia integral. Uma antropologia adequada, de olhar para o homem de uma maneira integral, que é, de fato, uma filosofia da consciência, tá certo? E levar em consideração, vamos dizer, as manifestações da essência do homem. Acho que isso ficou complicado de se compreender, né? Eu vou explicar. Ele queria levar em consideração... Vamos lá, eu vou utilizar o mesmo exemplo que eu usei no primeiro dia, que é o teatro da Rapsódia, né? Em que o sujeito fica em cima do palco e ele vai narrando e interpretando com gestos e etc. E contando, né, a história ali, narrando determinadas coisas, como numa espécie de monólogo, na intenção de que o espectador, na intenção daquele que está ali sentado no palco, ao vê-lo interpretar, tá certo? Ao vê-lo ali dizer todas as palavras ali, fazer a sua atuação, tá certo? Espera-se que aquele que está no palco enxergue não só aquilo que ele está dizendo, falando e tudo mais, como expressões, e meu Deus, olha como ele, né, interpreta bem e coisa e tal, mas enxergue algo muito mais profundo nisso tudo. Consegue pegar, através das palavras e do modo como ele atua aquelas palavras que ele está pronunciando, consiga, por assim dizer, ter uma experiência similar àquela que está sendo narrada pelo personagem, tá certo? Pelo ator, né, em seu personagem. A ideia é experimentar a profundidade dos sentimentos e emoções e compreensões e etc, né, e vontade e tudo mais daquele personagem do que o ator está, né, interpretando ao longo da Rapsódia, né? Então, é captar a profundidade através do fenômeno, da aparência, daquilo que está sendo feito. Tudo bem? Então, quando ele pega ali a fenomenologia, é basicamente para fazer esta função do ator durante uma rapsódia, tá certo? A aparência, o fenômeno, algo que está sendo mostrado. E aí, Gabriel, como é que tá, cara? Quanto tempo? Um abração. Mostrar aquilo que está sendo, de fato, ali interpretado pelo sujeito naquele momento, né? Mas não parar no fenômeno, não parar na aparência.
ele busca, né, encontrar o fundamento essencial daquilo que está sendo, né, dito, feito, interpretado e etc. pelo ator ali, né? Mas agora trazendo para a vida. Ele busca, então, para além dos fenômenos ali, né, da vida do indivíduo, tá certo? Né, ir para além, para os fundamentos que lhe são dados e que lhe foram dados, no qual ele estudou, através da chamada metafísica e da antropologia tomista. Tudo bem? Então, muito bem. Saudades também, irmão. Então, muito bem. Acho que isso ficou claro, né? Veja, aqui eu quero fazer uma crítica a um livro específico, né, sobre São João Paulo II, Karol Wojtyła e tal, que escreveram e publicaram há pouco tempo. Acho que foi o ano passado que publicaram, ou o ano retrasado, algo assim, chamado O Amor Me Explicou Todas as Coisas. São 2 volumes, um sobre filosofia de Karol Wojtyła e o outro sobre a teologia de São João Paulo II, né? Aí falando sobre os documentos, né, promulgados pelo Papa e etc. Então, a teologia do corpo em si e tudo mais. Então são 2 volumes muito bons, mas são trabalhos assim, vamos dizer, que abrem as portas para um campo de pesquisa e publicações que deverão ser ampliados ao longo de algum tempo aí. Por que eu digo isso? Porque eles são não são ruins, mas eles têm alguns artigos ali, né, que não são muito bons. Eu percebi que alguns deles não compreendem com profundidade quem foi Santo Tomás e principalmente quem foi Santo Tomás para São João Paulo II, ok? Eu percebo que houve uma valorização absurda da fenomenologia e uma espécie de esquecimento daquilo que Santo Tomás foi para São João Paulo II, porque a definição de qualidade alternativa, vamos dizer assim, acho que esse é um bom termo. Porque o que eu percebo assim, que as pessoas elas não notaram que a verdade é que São João Paulo II ele é, em primeiro lugar, um metafísico, ele é, em primeiro lugar, um tomista, para que depois ele seja um fenomenólogo. A linguagem fenomenológica é utilizada por ele para atualizar certas questões da filosofia e teologia tomista. Mas ele não é essencialmente fenomenólogo. Inclusive, como eu disse, no trabalho que ele escreve sobre Max Scheler, ele critica o homem, né? Ele diz que não é possível, tá certo? Conciliar a ética cristã com a compreensão fenomenológica, né? Que não é, né? Veio uma pergunta aqui, que não é afetiva, que não para nos afetos, não tem nada a ver com isso, né? A fenomenologia é outra coisa. A fenomenologia é uma resposta à compreensão de mundo kantiana, né? Que queria, através dos fenômenos, chegar à compreensão da essência da coisa, mas há na fenomenologia suas limitações, e é por isso que São João Paulo II critica nesse sentido, e é em primeiro lugar um metafísico, em primeiro lugar um tomista, para que depois ele se utilize da linguagem fenomenológica para resolver certas coisas, como por exemplo, né, o movimento contrário fez a Edith Stein, por exemplo, né? Edith Stein, ela foi em primeiro lugar fenomenóloga, ela era secretária de Husserl, mas depois que ela estudou Santo Tomás de Aquino, ela se voltou para metafísica tomista, né? O fato é que ela fez algo de semelhante, só que, de novo, no movimento contrário, né? Ela pegou a obra de Santo Tomás e ela traduziu, ela fez uma experiência de tradução da obra de Santo Tomás para a linguagem fenomenológica, assim, né? É interessante. Enfim, o que acontece? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. A fenomenologia, ela foi basicamente, obviamente, né, uma compreensão filosófica da realidade, que surge ali, né, com Husserl, depois Scheler e assim por diante, e que vai culminar na psicologia como nós conhecemos, né? Por exemplo, o Viktor Frankl, ele, sob certo aspecto, foi fenomenólogo e tudo mais, então a psicologia, sobretudo, se vale da fenomenologia, né?
Enfim, o que esse negócio faz, né? Tá, só com exemplos. Oh, meu pai eterno. Vamos lá. Complicando minha vida. Tá bom, deixa eu ver aqui. Não, porque eu queria passar por rápido. Não, mas pode ser que depois, mais pra frente, a gente entenda. Não, vai entender, porque eu vou voltar nisso depois. Essa é a ideia. Então, tudo bem, então pode passar. Você dá exemplo agora. Mas vai ficar mais claro nos próximos dias. Por quê? Porque eu vou fazer a leitura dos textos bíblicos, né? E vou fazer aquilo que São João Paulo II fez mesmo no início da Teologia do Corpo. Eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Acho não, com certeza vai ficar mais claro, mas vamos deixar isso para o próximo dia, para os próximos dias, né? Aqui, por enquanto. Mas o fato é que essa é a base. Então, a antropologia tomista e algo da fenomenologia. Mas, em primeiro lugar, a antropologia tomista e a fenomenologia como um suporte, por assim dizer. É uma tradução para a linguagem contemporânea, né? Daquilo que ele diz, aquilo que é a sua obra, né? Então, muito bem, eu avancei demais já o tempo. Nós vamos voltar nisso amanhã e nos próximos dias, e sobretudo porque eu vou dando exemplos aqui, trazendo o contexto bíblico, né? Para que vocês vejam mais explicitamente aquilo que eu estou dizendo para vocês aqui. Hoje eu só queria dizer quais eram os fundamentos, tá certo? Dessa chamada antropologia adequada, que leva em consideração que o ser humano é de modo integral. E aí depois, nos próximos dias, nós vamos vendo como é que se fundamenta, como é que se enxerga, as imagens que ele utiliza, onde ele encontra essa fundamentação antropológica. E já adianto para vocês que estão, sobretudo, no livro do Gênesis, né? É certo? Nós vamos olhar para Gênesis 1 e 2 ao longo dos próximos dias e encontrar ali os fundamentos dessa antropologia adequada, que diz São João Paulo II. Que bom, Kellen. Fico feliz que tenha sido excelente. De novo, nós vamos voltar a esse negócio, os exemplos vão deixar mais claro que é esse treco dessa fenomenologia e da antropologia atomista e etc, né? É que, vejam, a linguagem é outra, né? Não é a mesma linguagem da antropologia atomista. Então, eu tenho falado aqui para vocês desse modo e vocês já entenderam aqui, né? Então, essa questão dos sentidos, dos afetos, dos apetites, da imaginação, a memória, do intelecto, da vontade, das virtudes, dos vícios e etc. Isso tudo é próprio da linguagem da antropologia atomista. Na fenomenologia, nós não temos essa mesma linguagem, entende? É uma linguagem. Então, a ideia é a seguinte, né? Ao longo dos séculos, eu não ia dizer nada, mas eu vou dizer agora. Ao longo dos séculos, você vê, a compreensão que se teve é a seguinte, né? Que é impossível, a compreensão kantiana é essa, né? É impossível chegar ao conhecimento das essências, da coisa em si. O que nós temos é só lá a aparência, né? Isso deriva do fato de que depois do século XIV, com um sujeito chamado Guilherme de Ockham, ele retira a possibilidade do conhecimento explícito das essências das coisas. Porque ele diz que não existem essências das coisas, que existem só as coisas em particular. Ok? Que o ser humano tem a experiência com a coisa em particular e é aquilo que existe. Não existe, por exemplo, cadeira. O conceito de cadeira, né? Ou a essência de cadeira da qual derivam todas as cadeiras. Existe a cadeira em particular na qual eu estou sentado. E a cadeira em particular na qual vocês estão sentados, né? Então, ele diz que, de fato, os universais, as essências, elas não existem. Tudo bem? Então, muito bem. A fenomenologia, ela retoma a compreensão e o conhecimento das essências nesse sentido, entende? Mas a partir dos fenômenos, certo? As aparências das coisas. Então, no momento em que nós conhecemos, temos uma experiência imediata com a coisa, há a possibilidade de reconstruir a essência daquilo ali. Então, no momento que nós entramos em contato com a cadeira, é possível de conhecer, tá certo? A cadeira em essência da qual todas as outras derivam. Não no sentido platônico, não no sentido aristotélico, mas no sentido de, no momento em que você olha para uma cadeira, você espera certas possibilidades por parte dela. Ou seja, você pode sentar e ela vai conseguir sustentar o teu peso. Ok? De modo que você vai apoiar teu corpo ali e pronto, acabou. Você tem uma expectativa com relação àquilo ali. E isso é possível de ser conhecido através do momento que você entra em contato com ela. Mas a linguagem é outra, percebe? Não tem um conhecimento da essência, não tem
no sentido de abstrair de fato a essência da coisa, né, e tudo mais. Mas através do fenômeno da aparência se chega à compreensão da coisa em si, né, por assim dizer. Tudo bem? Entendeu mais ou menos assim? Ok. Então vai ficando mais claro ao longo do tempo, né, dos dias assim. Mas que bom. Então nós vamos vendo aqui, ou seja, nesse sentido seria... É possível, através do olhar para o homem, isso é essência, olhar para o homem nesse sentido, conhecer o homem nesse sentido, e ter um contato com a essência humana, com aquilo que se espera, com as expectativas a respeito do homem. Tá certo? O problema é que, vejam, a partir dessa compreensão, a ética que deriva desse aspecto aqui, é uma ética mais legalista mesmo, né? De lei que deve reger as ações humanas. Pura e simplesmente assim. Não tem uma ética das virtudes, não tem a compreensão dos vícios, não tem o aperfeiçoamento humano, tendo em vista a felicidade última, o fim último do homem e tudo mais, né? Isso eu vou dizer amanhã para vocês, né? E vocês vão compreendendo bem, assim. Acho que vai ficar bastante claro. Mas acho que até aqui foi. Nós vamos fazer essa pausa, então vocês fiquem com isso por hoje, né? E nós nos vemos, então, amanhã, nesse mesmo horário, 7 horas da manhã. Mais tarde sai um post, né, com um resuminho da aula. Vocês, por favor, compartilhem essa live com todo mundo, botem nos stories, mandem aí para os seus contatos, comentem bastante aí, digam o que vocês acharam, ou, né, que quer que seja, mandem dúvidas. Eu vou abrir uma caixinha nos stories, vocês mandem lá as dúvidas que ficaram. E... depois quando sair o post também, né, o carrossel, vocês mandem para todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus, um abração e a gente se vê. Tchau.